Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer acabamento em decote V. O acabamento vai ser feito com revel e o ombro vai ficar embutido dentro do revel. Fica um acabamento bem diferenciado. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Iniciando aqui pelo corte do revel, eu coloquei a parte da frente do vestido que já havia cortado em cima do tecido dobrado uma vez. Ajeitei e cortei. Após cortar o lado do decote, eu marquei 4 centímetros com um giz, marquei toda a margem com uma fita e depois cortei. Após cortar o revel, ele vai ficar assim no vestido, pelo lado de dentro. Ele vai ser pregado na reta e ele vai ficar bem certinho na peça. Após cortar o revel, eu cortei um viés na largura de 4 centímetros. Esse viés vai ser colocado na parte das costas do vestido. Após passar o viés na peça, ele vai ficar embutido dentro do revel, pois vai ser feito o acabamento no revel. Após finalizar o corte da peça, vamos para a parte da costura. Na overlock, eu iniciei fechando a parte das costas do vestido. Como ele tem uma abertura no meio das costas, então eu fechei primeiro essa parte para poder passar o viés. Após fechar a parte das costas do vestido, eu coloquei o aparelho de viés na reta para passar o viés no decote. Então, aqui com o viés na máquina de 4 centímetros e 2 viras, como vai só um viés na parte das costas, então eu coloquei o aparelho com o calcador original da máquina, não troquei o calcador. Como é um viés de tecido mais firme, ele não vai escapar. Eu regulei bem o aparelho e coloquei ele bem na direção da agulha, então ele ficou bem regulado. Como era uma tira de viés, eu fui ajeitando e fui pregando na peça. O aparelho estava bem regulado na máquina, então não escapou, nem pelo lado direito, nem do avesso. O viés ficou perfeito. Após passar o viés, tirei o aparelho da máquina e continuei costurando. Antes, eu levei esse revel na overlock e refilei ele em volta para fazer o acabamento. Após refilar, iniciei pregando na reta. Coloquei direito do revel com o direito do vestido. Juntei bem as duas partes e passei uma costura na largura de um pé de máquina. Sempre ajeitando as duas partes. Se você tiver dificuldade em fazer o V bem certinho, você pode marcar com giz. Eu costurei até o V, levantei o pé calcador da máquina, girei o decote e continuei costurando. Após pregar o revel, com uma tesoura eu dei 2 piques aqui no V do vestido, um do lado e o outro do outro. Na hora de fazer os piques, cuidar para não cortar a linha. Após fazer os piques, virei a costura para o lado do revel e fiz um pesponto por cima do revel, sempre ajeitando o tecido e pespontando. Aqui nessa parte do V você também pode marcar com giz, mas como é um tecido que ele cede bastante, esse tecido é em viscolacre, então eu não fiz marcação. Como ele é um tecido que cede bastante, não vai dar problema, o serviço vai ficar bem feito. Após fazer o pesponto no revel, eu embuti o ombro das costas dentro do revel, entre o revel e o ombro da frente. Essa costura do revel, ela tem que ficar virada para o lado do avesso do vestido. Ela não pode aparecer do lado direito da peça. Então, eu fiz essa primeira costura fechando o ombro da frente e o ombro das costas, ajeitando bem o revel, não deixar ele escapar. Sempre arrematando a costura no início e final. Após fazer essa costura, você pode cortar essa sobra de viés e o acabamento vai ficar perfeito.
Após fechar um lado, fechei o outro lado também. Fiz o mesmo procedimento. Costura sempre virada para o lado de trás, que ela vai ficar para o lado do avesso. Após fechar o ombro, arrematei o início e fim da costura. Ajeitei bem o revel por baixo, para não escapar, e fechei o ombro. Após fechar o ombro, cortei esse restante do viés. Após fechar os ombros, eu alfinetei todo o revel na peça. Você pode alinhavar também, fica mais fácil para costurar. Mas antes de alfinetar, levei na overlock para refilar os ombros. Após alfinetar todo o decote, esse é o resultado. Eu marquei com giz o V do vestido. Então, iniciei a costura em cima do ombro do vestido. Tirei o primeiro alfinete e iniciei costurando por cima da costura da overlock, do lado do avesso da peça. Tirei o primeiro alfinete, o segundo e vim tirando os demais e costurando. Ao chegar em cima da marcação do giz, levantei o pé calcador da máquina, girei o V do vestido e continuei costurando. Ao tirar os alfinetes, sempre ajeitando o tecido, sempre costurando por cima da costura da overlock. Finalizar a costura bem em cima do ombro. Após fazer a costura, esse é o resultado. O acabamento do decote ficou perfeito, espero que vocês gostem. Agora é só passar e ele vai sentar bem. A costura em V ficou perfeita. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Com a peça finalizada e passada, esse é o resultado. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.